A senhora já reparou como, às vezes, a gente vai se acostumando com certas coisas do dia a dia, até que o corpo começa a reclamar? Foi exatamente o que aconteceu com a Dona Teresa, uma senhora dos 68 anos que me procurou no consultório no ano passado. Ela chegou um pouco abatida, olhos cansados, e me disse: Doutor, eu acho que minha idade está chegando mesmo. A vista está ficando embaçada. Às vezes parece que tem uma nuvem na frente. Mas eu nem uso tanto o celular assim. Conversando com ela, percebi algo curioso. Dona Teresa não tinha histórico de diabetes. Nunca foi hipertensa. Se exercitava caminhando no quarteirão quase todos os dias. Mas a visão dela vinha piorando. E o que me chamou a atenção foi quando ela descreveu a alimentação. Café da manhã com pão francês, margarina, café bem doce. À tarde, sempre um biscoitinho recheado ou um bolinho de pacote. À noite, uma sopa pronta com cubinhos de caldo. Nada fora do comum, né? Nada que o parreca errado aos olhos de quem cresceu com esses costumes. Mas o que parece inofensivo pode, com o tempo, se transformar em um inimigo silencioso. A Dona Teresa não sabia, mas estava alimentando os dias, um processo de inflamação crônica nos olhos menos, algo que a gente chama de degeneração macular precoce. O mais preocupante, ela não está sozinha, muitos do NES, que já passamos dos 60. Mantemos hábitos antigos sem saber que certos alimentos menos, mesmo os mais comuns, podem estar acelerando problemas que achamos que são coisas da idade. A verdade é que nossa visão não se apaga de um dia para o outro. Ela vai se desgastando aos poucos, como uma vela que vai perdendo a chama, e a alimentação tem um papel fundamental nisso. Às vezes, o que colocamos no prato é mais decisivo do que os nossos próprios genes. Hoje, quero conversar com você, com o senhor, com a senhora menos sobre esses alimentos que estão presentes em quase toda a cozinha brasileira. Alimentos que, se não forem consumidos com cuidado, podem comprometer a saúde dos seus olhos sem dar aviso prévio. E mais, vou te mostrar como pequenas mudanças na alimentação podem proteger e até ajudar a recuperar visão. Mas antes de tudo, deixe-me te perguntar com carinho e sinceridade. Será que o que está na sua geladeira hoje pode estar roubando sua visão sem que você perceba? Vamos descobrir isso juntos. Se o senhor ou a senhora passou dos 60 anos, é bem provável que já tenha notado algumas mudanças na visão. Talvez precise afastar o jornal para conseguir ler, ou aumentar a letra do celular. Talvez tenha mais sensibilidade à luz ou dificuldade para enxergar à noite, especialmente quando dirige. Essas mudanças parecem normais, não é? Afinal, quem nunca ouviu a frase "é a idade chegando"? Mas será que é só isso mesmo? A verdade é que, com o passar dos anos, nosso corpo todo passa por mudanças, e os olhos não são exceção. A produção de lágrimas diminui. O cristalino vai perdendo transparência. A mácula, menos uma parte vital da retina menos, fica mais vulnerável ao desgaste. Tudo isso é natural, sim, mas não é inevitável. E, mais importante, pode ser agravado ou retardado pelas nossas escolhas diárias. E aqui está o ponto principal. Muitas dessas escolhas começam na cozinha. No Brasil, é comum que a alimentação das pessoas mais velhas siga um padrão que parecia saudável há 30 ou 40 anos, mas que hoje a ciência já sabe que pode ser prejudicial. Vamos pensar num dia típico. De manhã, um pão francês com margarina e um café bem doce. No almoço, arroz branco, batata frita, carne e, se tiver sorte, uma folha de alface murcha do lado. À tarde, uma bolacha recheada ou aquele bolinho de pacote. À noite, uma sopa pronta com muito sal ou aquele miojo porque é prático. Essas
Refeições são parte do cotidiano de milhões de brasileiros, inclusive de muitos idosos, que moram sozinhos ou têm mobilidade reduzida. São práticas baratas, acessíveis, mas escondem um perigo invisível: a inflamação crônica silenciosa que atinge, entre outros, órgãos, os nossos olhos. E é por isso que tantas pessoas com mais de 60 anos estão perdendo qualidade visual mais cedo do que deveriam. Não é apenas o tempo que está levando embora a visão. Em muitos casos são os hábitos alimentares acumulados por anos e anos, sem que ninguém nos avisasse do risco. O pior, esses sintomas aparecem devagar e, quando notamos, muitas vezes já existe um dano: visão embaçada, manchas escuras no campo de visão, dificuldade de enxergar letras pequenas, ardência constante. Tudo isso pode ser o início de condições sérias como a degeneração macular, catarata precoce ou até mesmo a retinopatia diabética. Mas há uma boa notícia, e é por isso que este vídeo existe. Não importa se você já está com 60, 70 ou 80 anos. Ainda dá tempo de cuidar dos seus olhos. Ainda dá tempo de melhorar sua alimentação. Ainda dá tempo de proteger sua visão. Nos próximos minutos, vou te mostrar como isso é possível e por onde começar. Porque às vezes, o que está faltando não é um colírio ou um óculos novo, mas sim um novo olhar sobre o que você coloca no prato todos os dias. Vamos em frente? A senhora já ouviu alguém dizer: "E o cômodo tudo, mas com moderação, e nunca me fez mal." Ou então: "Se fosse tão perigoso assim, não venderia no mercado." Essas frases são comuns, especialmente entre quem cresceu numa época em que se confiava cegamente no que estava nas prateleiras e onde comida industrializada era vista como um avanço, não como um risco. O problema é que muita coisa mudou desde então. E nosso corpo continua reagindo da mesma forma. Vamos falar, por exemplo, da margarina. Por muitos anos, ela foi considerada uma opção mais saudável que a manteiga. Era barata, durava bastante e estava em todo o café da manhã. Mas já se sabe que a margarina contém gorduras trans, substâncias inflamatórias que prejudicam a circulação, inclusive a dos olhos. Essas gorduras podem comprometer os vasos sanguíneos da retina, interferir na nutrição ocular e acelerar doenças como a degeneração macular relacionada à idade. E tudo isso começa com algo tão simples quanto passar margarina no pão. Outro exemplo: o açúcar refinado. Um vilão silencioso que está em praticamente tudo: sucos de caixinha, bolos, biscoitos, cereais matinais. E até em produtos que nem parecem doces. O consumo frequente de açúcar em excesso aumenta a glicose no sangue, sobrecarrega os vasos oculares e favorece o aparecimento da retinopatia diabética, menos uma das causas mais comuns de cegueira evitável no mundo. E tem mais: o excesso de açúcar também aumenta o estresse oxidativo, um processo que envelhece as células oculares mais rápido e prejudica o funcionamento da mácula. Agora, talvez o senhor pense: "Mas eu nem como tanto doce assim." A questão é que muitos alimentos considerados normais, ou até leves, escondem quantidades absurdas de açúcar, gordura ruim e aditivos perigosos. E, infelizmente, são justamente os mais consumidos por pessoas da terceira idade, seja pela praticidade ou pelo costume. Veja só alguns exemplos: biscoito de água e sal, cheio de gordura vegetal; pão integral de mercado, muitas vezes tem açúcar, conservantes e farinha refinada, temperos prontos, repletos de glutamato monossódico, um aditivo que, apesar de aprovado com ressalvas, já foi associado a danos neurológicos em estudos com animais. E talvez o caso mais traiçoeiro seja o das sopas instantâneas e caldos de tabletinho, que carregam sal em excesso, gordura ruim e aditivos que inflamam o organismo. Tudo isso consumido à noite, quando o corpo já está em ritmo de descanso e absorve ainda mais essas substâncias.
O pior, a maioria das pessoas que fazem isso nem imagina que esses hábitos estão destruindo, aos poucos, a saúde dos olhos, porque os sintomas não aparecem de uma hora para outra. Eles vêm devagar, embaçando a vista, diminuindo a nitidez, fazendo o senhor trocar de óculos todo ano, achando que é só o grau, quando na verdade o problema está no que vai para o prato, não nos seus olhos. E isso é o mais perigoso. A cegueira nutricional não dói. Ela não avisa. Ela só aparece quando já é tarde. E você, já parou para pensar se os alimentos do seu dia a dia podem estar prejudicando sua visão? Escreva aqui nos comentários se algum desses hábitos faz parte da sua rotina. E se essas informações estão sendo úteis. Se inscreva aqui no canal. Tem muito mais vindo por aí. Sempre com linguagem clara, simples e feita especialmente para você que já passou dos 60 nos próximos minutos. Eu vou te mostrar a verdade que quase ninguém te contou sobre esses alimentos e o que a ciência já provou que pode te ajudar a enxergar melhor, mesmo depois dos 60. Vamos juntos? O senhor já ouviu falar em cegueira nutricional? É um termo que até pouco tempo atrás nem existia no vocabulário da maioria dos médicos clínicos. Mas hoje, ele está sendo cada vez mais discutido em congressos de oftalmologia e nutrição ao redor do mundo. A cegueira nutricional não tem a ver com a falta de acesso à comida menos, mas sim com o excesso de alimentos vazios, pobres em vitaminas e ricos em substâncias inflamatórias, que desligam lentamente a capacidade dos olhos de se manterem saudáveis. E aqui é o ponto de virada. A maioria das pessoas que estão perdendo a visão após os 60 anos não está ficando cega pela idade. Estão ficando cegas pela alimentação. Diversos estudos recentes confirmam isso. Um dos mais impactantes foi publicado pela American Academy of Ophthalmology. Ele acompanhou mais de 5.000 pessoas acima de 55 anos durante uma década. O resultado? Que tinham dietas ricas em alimentos ultraprocessados apresentaram até 4 vezes mais risco de desenvolver degeneração macular avançada. Mas por quê? Porque os, especialmente a retina, menos precisam de certos nutrientes essenciais para funcionar bem. E esses nutrientes não estão presentes em bolachas refrigerantes, margarina, caldos industrializados e pães brancos. Vou explicar de forma simples. Vitamina A mantém a retina saudável, ajuda na visão noturna. A vitamina C e I, antioxidantes que protegem os olhos contra o envelhecimento. Luteína e zeaxantina, menos pigmentos naturais que se acumulam na mácula e atuam como um filtro solar interno, protegendo contra a luz azul e os danos oxidativos. Ômega 3 reduz inflamação, lubrifica o globo ocular, melhora a circulação. Quando faltam essas substâncias, o corpo começa a sofrer calado, e a visão é um dos primeiros sinais. Inclusive, um estudo brasileiro da Unifesp mostrou que a maioria dos idosos diagnosticados com catarata precoce apresentava deficiência de luteína e ômega 3 na alimentação. E sabe o mais grave? Muitas vezes, o médico receita colírio, troca o óculos, até encaminha para a cirurgia, mas ninguém pergunta o que o paciente anda comendo. Aqui vai um dado que pouca gente conhece. A retina é tecnicamente uma extensão do sistema nervoso central, ou seja, tudo o que prejudica o cérebro, menos como açúcar em excesso. Álcool, falta de antioxidantes, também afeta diretamente a visão. E mais, o nervo óptico, que transmite as imagens até o cérebro, é extremamente sensível à deficiência de vitaminas do complexo B. Uma carência prolongada pode comprometer de forma irreversível essa comunicação vital. Talvez agora o senhor esteja se perguntando, mas então, por que ninguém nunca me falou isso?
Eu te entendo. A verdade é que o nosso sistema de saúde, apesar de seus méritos, ainda olha para o corpo em partes separadas. O oftalmologista cuida do olho, o endocrinologista do açúcar, o cardiologista do coração, e ninguém conecta todos esses pontos como um todo. Mas aqui no canal, a gente faz diferente. Eu acredito que a saúde precisa ser integrada. Que a alimentação, visão, coração, cérebro, tudo está ligado. E que a senhora, o senhor, merecem ter acesso a essa informação para tomar decisões melhores. A boa notícia: ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de recuperar parte do que foi perdido. Ou, pelo menos, impedir que piore. E no próximo bloco, eu vou te mostrar os dados mais chocantes sobre os alimentos mais consumidos pelos idosos brasileiros e como, aos poucos, eles podem estar destruindo a visão sem dar nenhum aviso. Fica agora, senhor, senhora. Imagine o seguinte: um pão francês quentinho com margarina pela manhã, um cafezinho com 2 colheres de açúcar. No almoço, arroz branco, batata frita, um bife, talvez um refrigerante. À tarde, uma bolacha de maisena. À noite, uma sopa de saquinho com um tabletinho de caldo de carne. Essa rotina soa familiar? Ela é típica menos e ao mesmo tempo tóxica para seus olhos. Parece exagero. Então preste atenção nos dados que vou mostrar agora. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo USP analisou a alimentação de mais de 10.000 brasileiros com mais de 60 anos. Os pesquisadores descobriram que aqueles que consumiam mais de 4 porções de alimentos ultraprocessados por dia tinham risco até 3 vezes maior de desenvolver doenças oculares degenerativas, menos como a catarata precoce e a degeneração macular. E, o mais alarmante, muitos desses alimentos estão disfarçados como leves, fit ou sem açúcar. Veja esses exemplos que parecem saudáveis, mas escondem armadilhas. Produto comum e problema oculto: suco de caixinha natural, altíssimo teor de açúcar, sem fibra nem nutrientes reais. Pão integral de mercado, farinha refinada, mais açúcar, mais aditivos estabilizantes, biscoito, de água e sal, gordura vegetal hidrogenada, sódio em excesso, peito de peru fatiado, muito sódio, mais conservantes, artificiais, temperos, prontos, sazon, glutamato, corantes, realçadores de sabor. Esses produtos fazem parte da rotina de milhares de idosos, por serem práticos, baratos, fáceis de preparar, mas o preço é alto. Microinflamações diárias, má circulação nos olhos, lesão silenciosa no nervo óptico. Agora vamos a um dado chocante: o nervo óptico, que liga seus olhos ao cérebro, pode ser danificado por anos antes de qualquer sintoma aparecer. E quando os sinais chegam: visão embaçada, sensibilidade à luz, dificuldade para ler. Em muitos casos, o dano já é irreversível. E o mais cruel: ninguém desconfia que o problema está na alimentação. Dona Ivonete, uma paciente de 73 anos, chegou até mim dizendo: doutor, eu troquei de óculos 3 vezes esse ano e a vista continua ruim. Deve ser idade mesmo. Fizemos os exames e o diagnóstico apontava para início de retinopatia e má circulação ocular. Perguntei sobre a alimentação dela. Sabe o que ela me respondeu? Normal, café da manhã, com pão e margarina. Um suco de caixinha. À tarde, sempre como uma bolachinha. E à noite, uma sopa pronta. Era exatamente o padrão de risco alto. Quando explico tudo isso para os pacientes, eles se assustam. E calma, porque passamos décadas confiando nesses alimentos. E só agora, a ciência está mostrando os danos reais que eles causam a longo prazo. Um exemplo real do que já aconteceu. O Brasil já liberou, anos atrás, um remédio chamado Vioxx. Foi amplamente utilizado até que um grande estudo mostrou que ele aumentava o risco de infarto,
Resultado: foi retirado do mercado mundialmente. Agora eu te pergunto: quantos desses alimentos de hoje ainda serão considerados seguros daqui a 10 anos? É por isso que conhecimento é poder. E é por isso que esse vídeo é tão importante. Se o senhor conhece alguém que também tem mais de 60 anos, que já reclama da vista ou vive trocando de óculos, compartilhe esse vídeo. Uma simples informação pode ser o que falta para evitar a perda de visão. E se ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite agora. Clique no botão, ative o sininho e acompanhe nossas próximas orientações de saúde com linguagem simples e direta. Agora que o senhor já entendeu quais alimentos comuns estão sabotando sua visão, no próximo bloco eu vou te mostrar como virar esse jogo com escolhas simples e acessíveis. Vamos transformar o que vai para o seu prato e, com isso, transformar a saúde dos seus olhos. Lado bom da história, sim, porque a visão não está perdida. O corpo humano tem uma capacidade incrível de regeneração quando recebe os nutrientes certos e o melhor. Não precisa gastar uma fortuna nem seguir uma dieta da moda. Basta incluir no dia a dia alimentos simples, acessíveis e que fazem bem de verdade para os olhos. Vamos começar pelos mais importantes. 1. Cenoura e alimentos à laranja do cenoura. Abóbora, manga e mamão são ricos em beta-caroteno, que é convertido em vitamina A, essencial para a saúde da retina e da visão noturna. Como usar ralada crua com limão na salada, suco de cenoura com laranja de manhã, abóbora cozida no almo 2. Folhas verdes escuras, couve, espinafre, rúcula são fontes poderosas de luteína e zeaxantina. Pigmentos naturais que protegem a mácula, parte central da retina, contra os danos da luz e da oxidação. Como usar couve refogada com alho, suco verde com limão, espinafre na sopa ou no arroz. 3. Ovos caipiras. A gema do ovo é rica em luteína e em colina, que ajuda na comunicação entre olhos e cérebro. Como usar ovo cozido no café da manhã, omelete com cheiro verde, ovo mexido com azeite no jantar. 4. Abacate, fonte de gorduras boas e vitamina I. O abacate ajuda a combater a inflamação e melhora a circulação ocular. Como usar amassado com limão e sal no pão integral, em forma de creme com cacau e banana, batido com leite vegetal e canela. 5. Sardinha, atum e peixes gordurosos ricos em ômega 3, que tem ação anti-inflamatória, protege os vasos sanguíneos dos olhos e melhora a lubrificação ocular. Como usar sardinha assada com limão, atum em salada com folhas verdes, comer peixe pelo menos 2 vezes por semana. 6. Água e hidratação constante. Beber bastante água ao longo do dia ajuda a manter os olhos lubrificados e a eliminar toxinas. 7. Sol na medida certa. Tomar sol antes das 10 horas ou depois das 16 horas, por 20 minutos, ajuda na produção de vitamina D. Tem papel protetor sobre a visão, desde que os olhos estejam protegidos com óculos adequados. 8. Movimento diário. Caminhada leve, alongamento ou até dançar na sala melhoram a circulação sanguínea, menos inclusive nos olhos. A má circulação é um fator silencioso que acelera a degeneração ocular. Agora, uma dica prática. Monte um prato colorido. Quanto mais cores naturais tiver no seu prato, verde, laranja, roxo, vermelho, menos mais nutrientes seus olhos estão recebendo. E se for difícil mudar tudo de uma vez, comece por um hábito. Só um. Que tal trocar o refrigerante por suco natural? Ou incluir uma folha verde no almoço? A visão é um presente precioso, e a senhora, o senhor, merecem enxergar com clareza o sorriso dos netos, o jornal da manhã, a beleza da vida, sem depender só de óculos ou cirurgia.
Nos próximos minutos, eu vou te lembrar dos pontos principais e te dar aquele empurrãozinho final para colocar tudo isso em prática, do seu jeito, no seu tempo. Vamos juntos até o final. A senhora chegou até aqui. O senhor me acompanhou até o final. E isso já mostra uma coisa. Seu olhar merece cuidado. Vamos recapitular? Hoje vimos que a perda de visão, tão comum depois dos 60, não é só uma consequência do tempo, mas muitas vezes das escolhas alimentares diárias. Falamos sobre os perigos silenciosos da margarina, do açúcar escondido, dos ultraprocessados. Mostramos dados, estudos, casos reais. E também te apresentei os aliados da boa visão: cenoura, ovos, folhas verdes, abacate, sardinha. Mas acima de tudo, eu quero deixar uma mensagem muito clara. Você tem o poder de cuidar da sua saúde visual. Mesmo que os médicos digam, isso é normal da idade. Mesmo que os óculos estejam cada vez mais fortes. Mesmo que ninguém na sua família fale sobre isso, menos a sua visão, ainda pode ser protegida. E não estou falando de soluções caras, complicadas, ou fora da sua realidade. Estou falando de escolhas pequenas, como trocar o pão branco por uma salada no almoço, como comer uma fruta pela manhã, como tomar água antes do café, como caminhar por 10 minutos no quintal. Tudo isso junto constrói um futuro mais claro, literalmente. Imagine só, voltar a ler sem precisar de tanta luz, assistir novela sem a tela parecer embaçada, olhar nos olhos dos netos com nitidez e emoção, sentir segurança ao andar na rua sem tropeçar por não enxergar direito. Essas pequenas vitórias fazem uma grande diferença na qualidade de vida. E, como médico e como alguém que acredita na força da informação, meu papel aqui é te lembrar disso, que o conhecimento transforma, que a mudança começa quando você entende e decide agir. Então, me permita fazer um convite especial. Você que tem mais de 60 anos, que está cuidando da sua saúde ou quer começar hoje, inscreva-se aqui no canal. Ative o sininho, porque toda semana eu trago dicas como essa, com linguagem simples, prática e feita para você. E deixa aqui nos comentários qual desses alimentos você mais consome no dia a dia. Já sentiu alguma mudança na visão? O que pretende mudar a partir de agora? Sua história pode inspirar outras pessoas também. E se esse vídeo te ajudou, envie para alguém da sua família. Às vezes, um simples gesto pode salvar a visão de quem a gente ama. Muito obrigado pela companhia até aqui. Cuide-se bem, cuide dos seus olhos e até o próximo vídeo. Um grande abraço.